Olá, tudo bem com você? Que bom que você já está por aqui. Hoje nós vamos falar sobre o Formulários Google. Você pode fazer pesquisas com o formulário Google. Você pode criar formulários personalizados para pesquisas e questionários sem qualquer custo adicional. E ainda você pode reunir tudo em uma planilha e analisar isso diretamente no Planilha Google. Você pode selecionar vários tipos de pergunta e utilizar o sistema de arrastar e soltar. E você pode reordenar essas perguntas e personalizar com valores com a mesma facilidade com que você cola uma lista mesmo. Também é possível fazer pesquisas com aparência um pouco mais bonita, que ajuda você a se comunicar melhor e coletar informações que sejam mais valiosas. Você pode também adicionar imagens, vídeos, lógicas personalizadas, oferecer uma excelente experiência aos participantes da sua pesquisa. Além do mais, você pode analisar todas as suas respostas com um resumo automático. E agora nós vamos para a prática, porque é lá onde as coisas acontecem. No computador, nós já podemos então iniciar a criar o nosso primeiro formulário Google. Eu já estou conectado aqui na minha conta no Google e já me encontro no Drive. Para isso, basta clicar em Novo, vamos até a opção Mais, Formulário Google, e aqui você tem duas opções, formulário em branco e com base modelo. Geralmente eu não uso modelo, mas eu vou demonstrar aqui para você que existem algumas possibilidades que podem ser úteis para você. Aquele dia que de repente você sabe o objetivo, mas não está muito criativo em fazer perguntas. Então aqui você tem uma série de perguntas separadas em seções, como uma seção pessoal, trabalho e até mesmo educação. E pode te inspirar a criar algumas questões relevantes para o seu objetivo. Como nosso objetivo aqui é criar um formulário a partir do zero, nós vamos clicar nesse sinal de mais colorido aqui em branco. Uma vez que seja carregado o formulário Google, você já pode começar a digitar. O primeiro passo é você colocar o título desse formulário. Nós vamos criar aqui um formulário para inscrição de Gincana do Professor 4.0. Então vamos lá. Inscrição para Gincana do Professor 4.0. Logo na sequência você tem ali um local para descrição. Nesse local geralmente eu coloco o objetivo e coloco as regras. É importante você sempre colocar regras ou orientações de como seu respondente deve preencher o formulário. Isso facilita para ele responder e naturalmente na velocidade com que ele vai devolver as respostas para você também. Esse formulário ele já tem um título, mas ele não foi salvo com o nome lá no Google Drive. Para isso, por esquerda aqui está formulário sem título. Se eu clicar em cima, automaticamente ele copia o título como nome desse documento, mas eu também posso fazer alteração. Exemplo aqui, por exemplo, inscrição para Gincana Professor 4.0, nós vamos trocar e vamos colocar cadastro Gincana do Professor 4.0, pressiono Enter e ele já vai salvando. Eu gosto sempre de dividir tudo em seções, deixar tudo organizado. A seção é o local onde eu coloco vários elementos que pertencem a uma determinada categoria, isso facilita muito. Então vamos a um exemplo. Vamos supor que eu queira adicionar uma seção de dados pessoais. Então vou clicar aqui, adicionar seção. Pronto, já adicionou a seção, ele já colocou a primeira pergunta ali. Eu vou colocar um título na seção. Dados pessoais. Muito bem, se você quiser colocar a descrição, também existe a possibilidade aqui. Vamos à primeira pergunta. Observe muito bem como está esses elementos, porque eles vão mudando conforme eu vou colocando a minha pergunta. Exemplo aqui, nome completo. Quando eu coloco o nome completo, você observou que ele já fez a alteração para a resposta curta? Por quê isso aconteceu? Isso aconteceu porque existe um programa de inteligência artificial que, conforme eu vou digitando um texto, ele já vai reconhecendo esse texto e ele dá algumas sugestões. É claro que eu posso alterar, mas é uma sugestão e fica mais fácil, muito mais produtivo para nós, né? Se essa pergunta ela é obrigatória, ou seja, você precisa que o usuário realmente responda, é interessante colocar como obrigatória. Logo ao lado, você tem aqui esses três pontinhos. Ao clicar nesses três pontinhos, você também tem uma opção chamada descrição.
Ou seja, de repente você não consegue colocar todas as informações na pergunta, então você pode colocar algumas orientações na descrição. Exemplo, digite o seu nome completo sem abreviações. Opa, errei aqui. Abreviações. Certo? Então existe essa possibilidade. Outra possibilidade muito produtiva é você reutilizar já uma pergunta. Olha que coisa interessante. Digamos que a próxima pergunta seja mais ou menos parecida. Então, para isso, eu posso duplicar. Dupliquei e aqui, em vez de nome completo, eu vou colocar endereço completo. Muito bem. Observe que ele já fez uma alteração também. Desculpa, endereço completo não, endereço, né? Endereço. Ok, ele já fez uma alteração, ó. Colocou como parágrafo. Aqui eu não preciso de uma descrição, então eu venho aqui e retiro. Pronto, já está como obrigatório, não preciso fazer basicamente mais nada. Uma outra pergunta que eu posso colocar aqui na seção de dados pessoais é o sexo. Então eu vou clicar em adicionar pergunta e ele já deixa espaço para que você possa digitar sexo. Quando eu coloco sexo, observe que ele já me traz aqui, mesmo que esteja em espanhol, algumas opções, né? Se eu quiser adicionar tudo, basta eu adicionar e aí eu vou lá e faço a alteração que eu quero, né? Feminino, masculino e prefiro não informar. Pronto, tá aí as opções. É obrigatório? Sim, é obrigatório. Pronto. Se eu quiser colocar alguma descrição, alguma informação, eu posso colocar ali. Mas é muito simples a gente trabalhar com esse formato. Outra opção que nós vamos adicionar aqui, outra pergunta que nós vamos adicionar, tem a ver com a cidade. Então, como eu já sei quais são os limites de cidades que eu vou fazer essa pesquisa, esse levantamento, então eu posso fechar essa pergunta. E é interessante, sempre que possível você fechar, porque isso facilita na hora da compilação. E eu vou mostrar para você como isso facilita. Uma vez que você deixa aberto, isso pode dificultar um pouco na hora de compilar esses dados. Vamos lá. Essa aqui, cidade, vai ser uma pergunta fechada. Então, para isso, eu vou colocar no formato de lista suspensa. Vamos lá. Primeira cidade, Vilhena. Segunda cidade, Pimenta Bueno. Terceira cidade, Cacoal. E quarta cidade, Ji-Paraná. Tá bom aqui, é só como exemplo mesmo, Ji-Paraná. Perfeito aqui. E agora é obrigatório? Sim, é obrigatório. Ah, se eu não quero mais essa questão, basta vir aqui e deletar e ele já vai excluir. Vamos adicionar mais uma questão que eu acho bastante interessante aqui na seção dados pessoais. Vamos adicionar aqui a opção de humor. Como está o seu humor agora? É só um exemplo didático, tá? Então não se preocupe. Mas eu quero colocar aqui carinhas. Então eu vou selecionar aqui, eu já separei as carinhas, né? As imagens. Então agora eu vou só copiar essas imagens. Ó. Vou clicar em procurar. Vou no meu computador. Vou colocar aqui abrir. Ele vai carregar esta imagem para dentro do meu formulário. E eu posso colocar aqui, ó, muito doido, né? Vou adicionar mais uma opção aqui. Vamos colocar mais uma carinha aqui, que nós separamos. Bravo, acho que é com raiva esse aqui, né? Vamos colocar então a carinha aqui com raiva. Super bravo. Né? Vamos adicionar pelo menos mais uma aqui. Aqui vamos selecionar esse aqui. Pronto. Tudo zen. Pronto, né? Só pra gente... E você também pode fazer isso com um exemplo de outras imagens, né? Vamos clicar como obrigatório. Se você quiser colocar uma descrição, há essa possibilidade também. Vamos criar uma pergunta aqui sobre o tamanho da camiseta. Então vamos clicar aqui, ó. Qual o tamanho da sua camiseta? Então aí nós temos algumas opções, que é tamanho P, tamanho M, G e GG.
Então nós temos aí essas 4 opções como resposta. Vou colocar como obrigatório e beleza. Ah, mas isso pertencia à seção vestuário. Então eu vou criar a seção aqui, ó, pronto. E pode ver que a pergunta ficou fora. Então para isso eu posso clicar e arrastar para dentro da seção. Olha que tranquilo que é trabalhar com formulários Google. Vou colocar o nome da seção aqui, vestuário. Pronto, tá aqui. E aí eu já posso ir na sequência criando outras opções. Exemplo, se for mais ou menos igual aqui, o que eu tenho que fazer? Só duplicar. Então, aqui antes eu perguntei qual o tamanho da sua camiseta, qual a cor da sua camiseta. A cor da sua camiseta. E aí eu tenho as opções: amarela, verde e azul. E o restante basta ir deletando. Pronto. É obrigatório mesmo. Ok, já reutilizei. Uma outra pergunta que nós podemos colocar para testar um elemento do Google Formulário é essa aqui, ó. Qual ou quais sobremesas você gosta? Pronto. E aqui, ao invés de colocar, simplesmente colocar as bolinhas, né, os bullets para preencher, onde eu só posso marcar uma opção, eu vou marcar esta opção aqui, ó, que é caixa de seleção, que é o checkbox. Então aqui eu posso colocar pudim de leite, posso colocar bolo de chocolate, isso já está me dando fome, sorvete de morango. Pronto, aí tem 3 opções aí de sobremesa e a pessoa vai poder escolher. Ou, se eu quiser colocar outro, há a possibilidade também, ó, outro. E a pessoa vai digitar esse outro, certo? É uma possibilidade. Vou marcar como obrigatório e, na sequência, nós vamos criar, então, uma outra seção para a gente pegar as fotos ou outros tipos de arquivo. Vamos criar uma outra seção aqui, ó. Vamos adicionar uma seção chamada Fotos e Vídeos. Não precisa ser esse nome, no entanto eu estou colocando apenas para demonstrar didaticamente como funciona. E vamos adicionar essa possibilidade aqui, vamos adicionar uma pergunta, e nessa pergunta nós vamos escolher essa opção aqui, ó, Upload do arquivo. Vamos clicar sobre ela, ele dá uma informação aqui, permite que os participantes façam upload de arquivos no Drive, continuar, e aí ele vai gerar para nós aqui já um local onde a pessoa pode inserir aquilo que nós estamos perguntando para ela. Envie uma foto ou um vídeo. Pronto. Então envie uma foto e um vídeo. Permitir apenas tipos de arquivos específicos. Se eu marcar essa opção, se eu ligar essa opção, eu posso escolher quais tipos específicos de arquivo. Então, por exemplo, eu quero receber somente documentos lá do Google, né? Ou do Microsoft Office, eu marco essa opção. Aí eu quero também o PDF e eu quero desenho e apresentação. Se eu quero só esses arquivos, basta vir aqui e marcar. Se eu quero deixar em aberto, então basta desligar essa opção. Nesse caso, eu quero somente fotos ou vídeos. Então, eu vou marcar a opção imagem e vídeo, ok? Números de máximos de arquivos. E aqui eu posso colocar o número máximo que ele pode ver de arquivo. Como eu quero um só, vou deixar só um marcado mesmo. Vou marcar como obrigatório e aí já vou colocar uma outra seção. Vamos adicionar aqui uma outra seção e vamos chamar essa seção de preferências. Preferências. Ok, vamos adicionar aqui então uma outra questão e nesta seção nós vamos colocar sobre preferências de séries. Classifique as séries abaixo de 1 a 5, sendo que 1 é ruim e
5 é excelente. Pronto. E aí eu vou colocar aqui, na parte de baixo, as séries. Westworld. Opa, coloquei tudo maiúsculo. Westworld. Vamos à próxima. Filhos do Carnaval. Bem antiga, né? Vamos adicionar também Mandrake. Nada novo. Cidade dos Homens. Capitu. Acho que não é tão velha essa aqui. E Irmão do Jorel. Pronto. E aqui eu vou colocar na coluna, né, essas classificações. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, muito bem. Vou colocar exigir uma resposta em cada linha. Então vou marcar essa opção. Essa é uma possibilidade. Vamos inserir mais uma, só que nós vamos trabalhar com outro formato. Vamos lá. Marque as categorias dos livros. Muito bem, então. Vamos às categorias dos livros. Para isso, eu vou selecionar essa opção aqui, ó, grade de caixa de seleção. Então, essa opção aqui. Vamos lá. Então, a primeira opção é a lógica da pesquisa científica de Karl Popper. Opa, errei. Popper. Isso. Vamos lá. A Estrada do Futuro de Bill Gates. O outro livro é O Ponto de Mutação de Fritjof Capra. Opa, errei. Capra. E, por último, Pálido Ponto Azul de Carl Sagan. Ok, vamos colocar então as categorias ficção, biografia, científica e tecnológica. Ok? Se quiser inserir, pode inserir outras categorias e tudo mais. Vou deletar, então, excluir isso aqui. Vou colocar como obrigatório e vamos visualizar o nosso formulário para a gente ver como é que está funcionando. Muito bem, vamos clicar aqui nos 3 pontinhos. Vamos até a opção gerar link de preenchimento automático. E aí nós temos aqui uma visualização de como está o nosso formulário. Então temos aqui os dados pessoais, seção dados pessoais. Dentro de dados pessoais eu tenho nome, endereço, sexo, cidade, né? Como está seu humor agora, né? Para saber ali mais ou menos qual é a pessoa. Então, uma vez que eu tenho essa visualização, eu já posso inclusive fazer um teste. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, e começar a digitar, né? Olha, ó, endereço, Rua das Flores, né? Tudo mais. Muito bem aqui. Eu já posso escolher, só posso escolher uma opção, percebe, né? Aqui vamos colocar cidade. Aqui vamos colocar muito doido, super bravo, super zen, tudo zen. Olha que maravilha, você pode escolher somente uma das opções. Aqui, qual o tamanho da sua camiseta? Então eu posso colocar PM, também só posso escolher uma opção. Aqui, na cor da camiseta, a mesma coisa, só uma opção. Se eu marco amarela, automaticamente some ele do ponto verde. Já em qual ou quais sobremesas, aqui eu tenho a possibilidade de marcar mais de uma opção, ok? Inclusive, também inserir mais um elemento. Ó. Se eu marcar aqui, eu tenho que inserir esse elemento também, certo? Então, isso é uma opção. Aqui em vídeo, se eu clicar em enviar uma foto ou vídeo e clicar aqui em adicionar um arquivo, automaticamente já vai apresentar aqui para mim um local onde eu posso ir até o meu computador e inserir a imagem que eu quero ou a informação que eu quero.
Muito bem, vou cancelar aqui porque não é o momento ainda. Classifique suas séries abaixo de 1 a 5, sendo que 1 é ruim e 5 é excelente. Eu posso simplesmente vir aqui e ir marcando, só que eu não posso marcar duas, na mesma linha eu não posso marcar duas opções, não tem essa possibilidade, tá bom? Então é interessante nesse caso, porque você só pode marcar uma das opções em cada linha. Nesse caso aqui, marque sua categoria de livro. Aqui não, eu já posso marcar mais de opção. Então, por exemplo, eu vou marcar essa como científica, eu vou marcar como Estrada do Futuro como biografia, mas vou marcar também como ficção. Então, existe já a possibilidade de você marcar mais de uma opção. Ponto de mutação, eu posso usar como biográfico, mas também posso colocar como tecnológico, né? E assim vai, né? Você pode fazer essas opções aqui. Entendeu por que nós precisamos de ter diferentes elementos? Porque nós precisamos capturar diferentes possibilidades ali dos dados. Muito bem, vou só fechar aqui, né? Não vou preencher ainda, porque existem outras coisas que nós precisamos fazer. Uma vez que nós já construímos todo o nosso formulário, então o que nós vamos fazer agora? Fazer alguns ajustes, por exemplo, na cor. Então há a possibilidade de eu simplesmente vir aqui, personalizar o tema. Particularmente, eu gosto muito de cores mais sóbrias. Então eu sempre venho aqui e faço a alteração por um tom mais escuro. Peço para adicionar, eu estou fazendo isso aqui já como exemplo mesmo, mas existe a possibilidade de você trocar, né? Por exemplo, escolher uma imagem de fundo, se você desejar. Então, eu vou escolher uma imagem de fundo aqui para você ver como funciona isso. Existe já uma série de opções. Se você quiser fazer upload também do seu computador, você pode fazer, ou procurar até uma foto e tudo mais na internet, tá? Bom, aqui fica a seu critério o que você deseja fazer. Se você marcar alguma das opções, simplesmente marcar essa opção e inserir, você já tem um resultado semelhante a esse aqui. Inclusive, já troca todas as informações, tá? Então, existe sim essas possibilidades de você brincar com a aparência do formulário Google. Além disso, também há a possibilidade de mexer no estilo de fonte. Clicando aqui em estilo da fonte, você tem como colocar esse formato aqui, que é mais decorativo, que eu não gosto muito, mas existe a opção. O formal, existe essa possibilidade, e o divertido. Geralmente eu acabo sempre utilizando o formal ou básico, mas isso vai depender muito do seu objetivo, tá? Dependendo ali, é interessante você trabalhar com uma coisa mais leve, mais tranquila, ok? Bom, uma vez que nós já fizemos a formatação do nosso formulário, já mexemos na aparência, agora a gente precisa fazer algumas configurações interessantes. Então, para isso nós vamos vir aqui, configurações. E aí a primeira guia que aparece aqui em cima chama-se geral. Se você deseja capturar o e-mail do seu respondente, então você marca essa opção. Se você deseja capturar esse e-mail, mas que ele receba alguma resposta, ele tenha recibo de resposta, você vai marcar esta opção aqui. Se você quer deixar optativo para ele selecionar se ele quer ou não receber esse recibo, você deixa essa opção. Se não, se você quer que ele receba de qualquer forma, é só marcar o sempre, tá? Outra situação interessante é que é necessário fazer login, tá? Se você limitar a uma resposta, né, por pessoa, aí você marca, eu só quero que a pessoa possa responder uma vez só esse formulário. Aí você vai marcar esta opção aqui, 2 vezes ela não consegue responder mais, tá bom? Então por isso você tem que ter certeza daquilo que você quer do seu usuário. Se é só uma resposta, muito bem, aí limitar a uma resposta, ok? Editar após envio, talvez seja interessante você deixar essa opção, porque às vezes a pessoa errou, né, no endereço ou uma informação, então é interessante você colocar isso. Ver gráfico de sumário e resposta de texto, eu geralmente não utilizo, mas para quem quer deixar que o usuário veja as possíveis respostas, é interessante, tá bom? Aqui também temos a guia apresentação. Na guia apresentação, tem aqui mostrar barra de progressão e embaralhar a ordem das perguntas. Nesse caso eu não gosto de marcar não. E aqui você já tem mensagem de confirmação de resposta. Você pode deixar isso aqui, ou se você quiser, você pode digitar também um texto. Muito obrigado por ter respondido esse formulário, tarará, tarará, porque o objetivo é isso, aquela coisa toda. Essa é uma opção. E teste a gente vai ver nas próximas aulas. Vamos clicar em salvar.
Uma vez que você já fez tudo isso, pode ver que já modificou algumas coisas aqui, ó. Então, esse formulário coleta endereços de e-mail. Então, ele já vai coletar o endereço de e-mail da pessoa, tá bom? Ele vai avisar, mas ele vai coletar esse e-mail da pessoa, senão a pessoa não vai conseguir responder esse formulário, certo? Bom, uma vez que eu terminei toda a minha configuração, agora eu tenho que enviar esse formulário. Então, vamos clicar na opção enviar, e aí existem algumas situações. Eu recomendo vocês nunca utilizarem o enviar por aqui, por e-mail, tá? O interessante é sempre você vir até essa opção aqui, ó, pedir para gerar uma URL curta. Então marca essa opção, ele cria essa URL mais curta, copiar, e aí você pode enviar pelo WhatsApp, você pode enviar na rede social, você pode enviar por e-mail, você pode incorporar no site, enfim, existem várias possibilidades aí. Mas é essa URL aqui que você vai enviar para o seu respondente, possível respondente. Vou dar um Ctrl, vou copiar aqui e nós vamos até um outro navegador. Vou abrir aqui outro navegador para você ver essa diferença, né? Então aqui eu estou com o Firefox aberto. Vou salvar, vou colar, né, esse endereço do formulário e está aqui já o formulário, tá? Então aqui está aqui o meu formulário, bonitinho, para vocês verem e tudo mais. E agora eu vou responder. Aqui ele já me pergunta qual é o meu e-mail, então eu tenho que colocar o meu e-mail, carlaine@gmail.com, senão eu não consigo prosseguir. Vamos avançar. Aqui eu tenho então o nome, Carlaine, endereço, Rua das Flores, das Flores 45, sexo masculino, cidade Cacoal. Eu estou muito zen, então vou marcar essa opção, tudo zen, ó. Agora eu já posso ir para o próximo, desculpa, marquei errado. Marquei tudo zen, vamos para o próximo. Aqui eu tenho a pergunta, qual o tamanho da sua camiseta? Vou colocar o tamanho da minha camiseta. Qual a cor da sua camiseta? Vou colocar o verde. Qual ou quais sobremesas você gosta? Então, vou marcar as opções que eu gosto aqui, pudim, bolo de chocolate, eu ia marcar tudo, mas, né, só para exemplo, eu não vou marcar tudo. E vamos avançar. Aí pergunta, adicionar um arquivo, né? Então, vou uma foto aqui, alguma coisa assim. Vou clicar aqui, vou selecionar o arquivo no meu computador e vou selecionar aqui uma foto. Vamos lá, vou pegar uma foto aqui, pronto. Estou inserindo a foto, vou fazer o upload da minha foto. Ok, próximo. E vamos avançando. E aí ele vem algumas perguntas aqui. Eu vou marcar qualquer resposta aqui, né? Pode ver que eu não consigo marcar na mesma linha duas respostas, só uma, né? Então, eu acabo tendo fazer esse movimento. Observe que aqui eu só posso marcar uma resposta por linha, não dá para marcar duas, ó. É só uma resposta por linha mesmo. Já em marca categorias de livro, aqui sim eu posso marcar mais de uma resposta. Ó, nessa situação aqui, eu posso marcar mais de uma resposta por linha, né? É diferente da anterior, que eu não podia marcar, que eu não poderia marcar mais de uma resposta. Aqui existe essa possibilidade, tá bom? Então, vamos clicar aqui em enviar. E ao clicar em enviar, ele já disponibiliza se eu quero dar uma mensagem, né? Porque eu não troquei a mensagem básica, sua resposta foi registrada, e pergunta se eu quero editar a minha resposta. Se eu quiser, beleza. Se não, pronto, já está respondido ali, basta fechar e está resolvido. Vamos retornar à edição do formulário. Então, vou cancelar aqui. E aqui, ó, em cima, na parte superior, ele já está mostrando aqui que eu tenho uma resposta, ok? Então, eu já tenho aqui uma resposta. Vou preencher mais uma vez o formulário. Então, vamos aqui. Vou colar novamente, pronto. E vamos responder para você ver. Você já respondeu, observou que ele já marcou essa opção, então quer dizer, não tem como escapar, porque ele já registrou o meu e-mail, certo? Eu vou voltar para o formulário e preencher algumas vezes para você ver como nós podemos compilar os dados, como o formulário Google compila os dados e como nós podemos exportar esses dados também, ok? Vamos lá então.
Então, eu vou desmarcar aquela opção, né, de limitar uma resposta. Então, eu vou responder aqui algumas vezes. Bem, agora nós podemos observar aqui em cima que nós temos então 3 respostas. Vamos clicar em respostas para ver como ele compila essas informações. Olha que interessante. Aqui em respostas ele já tem os e-mails, aqui só tem um e-mail mesmo, aqui as pessoas que responderam, muito bem, e aqui ele começa a criar os gráficos para você, ó. Então, sexo, ele diz o seguinte, que nós temos uma pessoa do sexo feminino e 2 pessoas do sexo masculino. Ok. De cidade, a mesma coisa, eu tenho então 2 pessoas de Cacoal, uma de Pimenta Bueno, então ele já traz para mim um gráfico aqui, tá certo? E assim ele vai fazendo a compilação de todos os dados. Olha como ele faz a compilação do caso da sobremesa, onde eu tenho mais de uma opção, tá vendo? Então aqui eu tenho mais de uma opção, por isso que vai dar mais que 100% ali. E aqui eu também tenho as imagens que eu solicitei dos meus respondentes. Na classificação, né, de série de 1 a 5, olha como ele coloca aqui a classificação, bem interessante, né? Ele já faz toda a separação, assim fica mais fácil para você visualizar as respostas. O mesmo acontece quando você marca a categoria de livros, olha aqui, você tem todas umas categorias interessantes. Mas vamos supor que você não queira esses dados em formatos de gráfico, você gostaria no formato de dados para você mesmo fazer a compilação, ou seja, gerar os seus próprios gráficos. Para isso é muito simples, vamos botar lá no topo e você pode marcar a opção aqui, criar planilha. Clicando sobre ela, criar planilha, ele pergunta se você deseja criar uma nova planilha com esse mesmo nome, criar, e aí ele vai automaticamente exportar todos os dados para essa planilha aqui, e aí você pode brincar com esses dados na sua planilha Google, né, na ferramenta que nós já aprendemos anteriormente, certo? Você pode criar gráficos, enfim, existem várias opções aí para quem gosta de trabalhar com esse tipo de dados. Ó, todos os dados já vieram para cá, inclusive os links, né, das imagens. Vamos voltar lá no meu Drive, né, no Google Drive, para ver como é que ele coloca essa informação. Vamos encontrar primeiro aqui o cadastro da gincana, está aqui, ó, formulário. Na sequência, nós temos a planilha e ele já colocou, né, aqui embaixo as imagens também, ok? Por isso é interessante você já salvar tudo dentro de uma pastinha. Mas viu como é simples você trabalhar com o formulário Google? É muito simples mesmo. Existe também outras possibilidades. Exemplo, você poder fechar o formulário. Eu posso fechar um formulário e a partir desse momento não há mais resposta sendo aceita nesse formulário. Muito bem, vamos encerrar por aqui o formulário e agora você já pode criar o seu próprio formulário passo a passo também. Nos encontramos na próxima aula. Até mais!